Você está preparado para uma história que vai tocar sua alma? Então sente-se com calma e fique até o fim, porque essa você não vai querer perder. A chuva caía forte naquela noite de quinta-feira em São Paulo quando Marina Santos, de 28 anos, corria pela Avenida Paulista tentando chegar ao ponto de ônibus antes que perdesse a última condução para casa. Trabalhava como auxiliar de enfermagem no Hospital Albert Einstein há 3 anos, sempre nos turnos noturnos, sempre correndo contra o tempo para não perder o transporte público que a levava até sua pequena casa na periferia da Zona Sul. Naquela noite específica, Marina estava particularmente ansiosa. Tinha acabado de receber uma ligação da escola de sua filha Sofia, de apenas 6 anos, informando que a menina estava com febre alta e precisava ser buscada imediatamente. A babá, Dona Rosa, uma senhora de 65 anos que cuidava de Sofia desde que Marina voltou a trabalhar, não conseguia sair de casa por causa de uma crise de artrite. Marina atravessou a rua correndo, com a cabeça baixa para se proteger da chuva torrencial. Não viu o Lamborghini Aventador preto que vinha em alta velocidade pela pista molhada. O motorista, concentrado em uma ligação importante através do sistema Viva Voz, também não a viu a tempo. O impacto foi inevitável. O som do freio cantando no asfalto molhado ecoou pela avenida, seguido pelo barulho surdo do corpo de Marina sendo arremessado alguns metros à frente. O carro de luxo parou abruptamente, com o para-choque dianteiro amassado e o vidro do lado direito estilhaçado. Do banco do motorista saiu um homem alto, de aproximadamente 45 anos, vestindo um terno italiano impecável mesmo àquela hora da noite. Eduardo Mendes Albuquerque, herdeiro de uma das maiores fortunas do país, construída através de uma rede de hospitais privados e clínicas espalhadas por todo o Brasil. Seu patrimônio era estimado em mais de 2 bilhões de reais. Eduardo correu até Marina, que estava desacordada no chão, com sangue escorrendo de um corte na testa. Imediatamente ligou para o SAMU e para seu advogado particular, Dr. Roberto Farias, conhecido por resolver problemas delicados para clientes endinheirados. Enquanto aguardava o socorro, Eduardo se ajoelhou ao lado de Marina e tentou verificar seus sinais vitais. Foi quando ela abriu os olhos lentamente, ainda confusa e com dor. O primeiro que viu foi o rosto preocupado de Eduardo, iluminado pelos faróis dos carros que passavam. Mas o que mais chamou sua atenção foi o anel que ele usava no dedo mindinho da mão esquerda. Era um anel muito específico, uma aliança de ouro branco com uma pequena pedra azul no centro, cercada por minúsculos diamantes. Marina reconheceu imediatamente aquele anel porque havia visto uma foto dele muitas vezes ao longo de sua vida, sempre nas mãos de sua avó paterna, Dona Carmen Santos. A ambulância chegou rapidamente, e Marina foi levada para o Hospital Albert Einstein, ironicamente o mesmo local onde trabalhava. Eduardo a acompanhou durante todo o trajeto, insistindo em pagar todas as despesas médicas e se responsabilizando completamente pelo acidente. No hospital, Marina foi submetida a diversos exames. Tinha sofrido uma concussão leve, algumas contusões e um corte na testa que precisou de 6 pontos. Nada que comprometesse sua vida, mas o suficiente para mantê-la em observação por pelo menos 24 horas. Durante sua internação, Eduardo visitou Marina 3 vezes. Sempre impecavelmente vestido, sempre gentil e preocupado, sempre oferecendo ajuda financeira para cobrir qualquer gasto adicional. Mas Marina não conseguia tirar os olhos daquele anel. A cada visita, sua certeza aumentava. Aquele era o anel de sua avó. Dona Carmen Santos havia falecido quando Marina tinha apenas 12 anos, mas ela se lembrava perfeitamente das histórias que a avó contava sobre aquele anel. Havia sido um presente de seu primeiro namorado, um jovem rico de família tradicional paulistana, com quem havia se relacionado na década de 1960. O relacionamento terminou de forma abrupta quando a família do rapaz descobriu que Carmen era filha de imigrantes portugueses pobres e trabalhadoras domésticas. Segundo a avó contava, o jovem havia prometido se casar com ela, mas foi obrigado pela família a se casar com uma moça da alta sociedade. Antes de terminar o relacionamento, ele havia dado o anel para Carmen como uma lembrança de seu amor verdadeiro. Dona Carmen guardou o anel por toda a vida, mesmo depois de se casar com o avô de Marina, um operário da construção civil. A história sempre intrigou Marina, especialmente porque sua avó nunca revelou o nome do jovem apaixonado. Dizia apenas que ele vinha de uma família muito importante, donos de várias empresas em São Paulo. Quando Dona Carmen faleceu, o anel desapareceu misteriosamente. A família toda procurou, mas nunca conseguiu encontrá-lo. Marina decidiu que precisava descobrir a verdade. Quando recebeu alta do hospital,
Começou a pesquisar sobre Eduardo Mendes Albuquerque. Descobriu que ele era filho de Roberto Mendes Albuquerque, um dos pioneiros da medicina privada no Brasil, que havia construído o primeiro hospital da família na década de 1970. Mas foi quando encontrou uma matéria antiga da revista Veja, de 1985, sobre a família Albuquerque, que Marina teve um choque. Na foto da matéria, estava Roberto Mendes Albuquerque ao lado de sua esposa e do jovem Eduardo, então com apenas 10 anos. Mas o que mais chamou sua atenção foi uma foto menor, no canto da página, mostrando Roberto quando jovem, em 1965, usando exatamente o mesmo anel que Eduardo usava agora. A matéria mencionava que Roberto havia se casado em 1968 com Helena Vasconcelos, filha de uma tradicional família de cafeicultores do interior de São Paulo. O casamento havia sido arranjado pelas famílias, unindo duas fortunas em ascensão. A matéria também comentava sobre alguns romances de juventude de Roberto, mas sem entrar em detalhes. Marina sentiu o coração acelerar. As datas batiam perfeitamente com a história que sua avó havia contado. Roberto Mendes Albuquerque era o jovem que havia se apaixonado por Dona Carmen na década de 1960. E o anel que Eduardo usava era, sem dúvida, o mesmo que sua avó havia guardado por toda a vida. Mas como o anel havia parado nas mãos de Eduardo, Marina precisava descobrir. Decidiu procurar Eduardo pessoalmente. Conseguiu seu endereço através de uma busca na internet e descobriu que ele morava em um apartamento de cobertura em Higienópolis, um dos bairros mais nobres de São Paulo. Mas antes de confrontá-lo, Marina decidiu investigar um pouco mais. Foi até o cartório onde sua avó havia registrado o testamento. Descobriu que Dona Carmen havia deixado alguns pertences pessoais para uma pessoa específica, Roberto Mendes Albuquerque. Entre os itens mencionados estava um anel de ouro branco com pedra azul, de valor sentimental. Marina ficou completamente confusa. Por que sua avó havia deixado o anel para Roberto? E por que a família nunca soube disso? Decidiu procurar o advogado que havia cuidado do testamento de Dona Carmen, Dr. Antônio Silveira, que ainda estava vivo e mantinha seu escritório no centro da cidade. Dr. Silveira, agora com 78 anos, se lembrava perfeitamente do caso. Explicou que Dona Carmen havia procurado seus serviços 2 meses antes de morrer, com uma solicitação muito específica. Queria que o anel fosse entregue pessoalmente para Roberto Mendes Albuquerque, mas apenas após sua morte, e com uma carta selada que ela havia escrito. O advogado ainda guardava uma cópia da carta, que Dona Carmen havia autorizado que fosse mostrada para qualquer familiar que viesse questionar sobre o anel. Marina pediu para ler a carta, e o que descobriu a deixou ainda mais chocada. Na carta, Dona Carmen revelava que havia mantido contato secreto com Roberto durante todos esses anos. Eles se encontravam eventualmente, sempre em segredo, e mantinham uma correspondência discreta. Roberto nunca havia esquecido Carmen, e ela também nunca havia esquecido dele. A carta revelava ainda que Roberto havia ajudado financeiramente a família de Carmen durante anos, sempre de forma anônima. Quando Marina era criança e sua família passava por dificuldades financeiras, misteriosamente sempre aparecia algum dinheiro extra ou alguma oportunidade de trabalho. Tudo isso era obra de Roberto, que cuidava da família da mulher que nunca havia parado de amar. Dona Carmen escreveu na carta que estava devolvendo o anel para Roberto porque queria que ele o desse para seu filho, Eduardo, como uma lembrança de que o amor verdadeiro existe e que às vezes as circunstâncias da vida nos obrigam a fazer escolhas difíceis. Marina saiu do escritório do advogado completamente abalada. Sua avó havia mantido esse segredo por toda a vida, e ela nunca havia desconfiado de nada. Mas ainda havia uma peça do quebra-cabeça que não se encaixava, como Roberto havia morrido. Pesquisando nos arquivos dos jornais, Marina descobriu que Roberto Mendes Albuquerque havia falecido em 2015, aos 70 anos, vítima de um infarto. Sua morte havia sido noticiada em vários jornais, destacando sua importância no setor da saúde privada no Brasil. Agora Marina entendeu tudo. Roberto havia recebido o anel de Dona Carmen pouco antes de morrer, e provavelmente o havia passado para Eduardo como uma herança familiar. Eduardo não fazia ideia da história por trás daquele anel, usava simplesmente como uma lembrança de seu pai. Marina decidiu que precisava contar a verdade para Eduardo. Não apenas sobre o anel, mas sobre toda a história de amor entre seu pai e sua avó. Acreditava que Eduardo tinha o direito de conhecer essa parte da história de sua família. Conseguiu o número de telefone de Eduardo através de uma amiga que trabalhava na recepção do hospital. Ligou para ele e pediu para se encontrarem. Eduardo,
Ainda se sentindo culpado pelo acidente, concordou imediatamente. Eles se encontraram em um café no bairro dos Jardins, numa tarde de sábado. Eduardo chegou pontualmente, ainda usando o anel que tanto intrigava Marina. Ela havia levado algumas fotos antigas de sua avó, incluindo uma onde Carmen aparecia usando o anel, e uma cópia da carta que ela havia escrito para Roberto. Eduardo ouviu toda a história em silêncio, com uma expressão de crescente surpresa e emoção. Quando Marina terminou de contar tudo, ele ficou em silêncio por vários minutos, observando o anel em seu dedo. Finalmente, Eduardo falou. Disse que seu pai sempre havia sido um homem muito reservado em relação a assuntos pessoais. Nunca havia falado sobre namoradas antes do casamento, sempre manteve uma postura muito formal e distante. Mas Eduardo se lembrava de que, nos últimos anos de vida, Roberto havia se tornado mais melancólico, especialmente quando via casais idosos juntos na rua. Eduardo também se lembrava de que Roberto havia insistido para que ele usasse aquele anel específico, dizendo que era muito importante para a família. Dizia que o anel representava o amor verdadeiro e que Eduardo deveria usá-lo sempre, especialmente quando encontrasse a mulher de sua vida. Ao ouvir isso, Marina começou a chorar. Percebeu que sua avó e Roberto haviam carregado esse amor secreto por toda a vida, e que mesmo depois da morte, eles haviam encontrado uma forma de conectar suas famílias através do acidente que havia aproximado Marina e Eduardo. Eduardo também estava emocionado. Disse que finalmente entendia porque seu pai havia sido tão insistente sobre o anel, e porque sempre havia tido uma expressão tão triste nos olhos quando olhava para aquela joia. Os dois continuaram conversando por horas. Eduardo contou sobre sua vida. Havia se casado uma vez, mas o casamento havia terminado em divórcio depois de apenas 2 anos. Sua ex-esposa havia dito que ele era muito fechado emocionalmente e que nunca conseguia se conectar verdadeiramente com as pessoas. Marina contou sobre sua própria vida. Havia engravidado aos 21 anos, mas o pai de Sofia havia desaparecido quando soube da gravidez. Desde então, ela havia criado a filha sozinha, trabalhando duro para garantir que Sofia tivesse uma vida melhor do que a sua. Quando o café fechou, eles ainda estavam conversando. Eduardo sugeriu que fossem jantar em um restaurante próximo, e Marina aceitou. Durante o jantar, Eduardo pediu para conhecer Sofia. Disse que sentia que havia uma conexão especial entre eles, não apenas por causa do acidente, mas por causa da história de suas famílias. Marina ficou receosa no início. Já havia se relacionado com alguns homens ao longo dos anos, mas sempre mantinha Sofia longe desses relacionamentos, para proteger a filha de possíveis decepções. Mas havia algo diferente em Eduardo, uma sinceridade em seus olhos que a tranquilizava. Eduardo insistiu. Disse que não estava propondo nada romântico, apenas queria conhecer a filha da mulher que havia ajudado ele a descobrir uma parte tão importante da história de sua família. Marina acabou concordando. No domingo seguinte, Eduardo foi até a casa de Marina na periferia da Zona Sul. Chegou dirigindo um carro mais simples, um Honda Civic, para não chamar atenção no bairro. Trouxe alguns brinquedos para Sofia e um buquê de flores para Marina. Sofia, que era uma criança muito esperta e comunicativa, ficou encantada com Eduardo. Ele brincou com ela durante toda a tarde, mostrando uma paciência e um carinho que surpreenderam Marina. Dona Rosa, a babá, ficou observando de longe e depois comentou com Marina que havia muito tempo não via Sofia tão feliz na presença de um adulto desconhecido. Eduardo se ofereceu para levar Marina e Sofia para passear. Foram ao Parque do Ibirapuera, onde Eduardo alugou bicicletas para os 3. Sofia aprendeu a andar de bicicleta naquela tarde, com Eduardo correndo ao lado dela, segurando o banco para que ela não caísse. À noite, quando estavam voltando para casa, Sofia adormeceu no banco traseiro do carro. Eduardo carregou a menina até o quarto, e Marina ficou observando a cena com um aperto no coração. Fazia tanto tempo que ela não tinha uma figura masculina presente na vida de Sofia, e ver a filha tão confortável com Eduardo despertou sentimentos que Marina havia enterrado há muito tempo. Eduardo começou a visitar Marina e Sofia regularmente, sempre aos fins de semana, sempre trazendo algo especial para as duas. Levava Sofia para conhecer lugares que ela nunca havia visitado, o Museu do Ipiranga, o Zoológico, o Aquário de São Paulo. Para Marina, oferecia ajuda com as contas da casa, mas sempre de forma discreta, para não ferir seu orgulho. Marina também percebeu que Eduardo estava mudando. Estava mais sorridente, mais relaxado. Contou que seus amigos haviam notado a diferença e que ele estava se sentindo mais feliz do que havia se sentido em anos. Depois de 2 meses de visitas regulares,
Eduardo fez um pedido especial. Queria levar Marina e Sofia para conhecer a casa onde seu pai havia crescido, no bairro da Liberdade. A casa ainda pertencia à família, mas estava fechada há anos, desde que a avó de Eduardo havia falecido. A casa era um sobrado antigo, com a arquitetura dos anos 1940, muito bem conservado. Eduardo explicou que seu pai havia nascido e crescido naquela casa, e que lá estavam guardados muitos documentos e fotos antigas da família. No sótão da casa, Eduardo mostrou para Marina uma caixa com cartas antigas. Eram as cartas que Dona Carmen havia enviado para Roberto ao longo dos anos, todas cuidadosamente guardadas e organizadas por data. Havia mais de 50 cartas, escritas entre 1970 e 2012. Marina pediu para ler algumas das cartas, e Eduardo concordou. Nas cartas, sua avó falava sobre a vida, sobre as dificuldades da família, sobre o crescimento de Marina. Sempre com muito carinho e gratidão pela ajuda que Roberto oferecia, sempre lembrando dos momentos que haviam vivido juntos na juventude. Em uma das cartas, de 1995, Dona Carmen escreveu sobre o nascimento de Marina. Hoje nasceu minha neta, Marina. Ela é linda e perfeita, e tenho certeza de que terá uma vida cheia de amor e felicidade. Quero que você saiba que, se um dia alguma coisa acontecer comigo, espero que você possa cuidar dela como sempre cuidou de mim. Marina chorou ao ler essa carta. Percebeu que sua avó havia sempre desejado que ela e Roberto se conhecessem, e que o acidente havia sido uma forma do destino realizar esse desejo. Eduardo também encontrou uma carta que Roberto havia escrito para Carmen, mas nunca havia enviado. Estava datada de 2014, poucos meses antes da morte de Roberto. Na carta, ele dizia que estava se sentindo velho e doente, e que seu maior arrependimento na vida era não ter tido coragem de enfrentar sua família e se casar com Carmen quando eram jovens. Roberto escreveu: Carmen, meu amor eterno, sei que já é tarde demais para mudanças, mas quero que você saiba que não houve um único dia da minha vida em que eu não tenha pensado em você. Criei meu filho Eduardo para ser um homem melhor do que eu fui, um homem que tenha coragem de lutar pelo amor verdadeiro. Espero que um dia ele encontre uma mulher que o ame como você me amou. Eduardo ficou profundamente emocionado ao ler a carta de seu pai. Olhou para Marina e disse: Acho que meu pai sabia que nós nos conheceríamos um dia. Acho que ele e sua avó planejaram tudo isso. Marina sorriu através das lágrimas. Disse que também acreditava que Dona Carmen e Roberto haviam encontrado uma forma de unir suas famílias mesmo depois da morte. Naquela noite, quando estavam saindo da casa, Eduardo parou no portão e olhou para Marina. Disse que havia algo que queria falar, mas que estava com medo de estragar a amizade que haviam construído. Marina encorajou Eduardo a falar. Ele disse que havia se apaixonado por ela, e que pela primeira vez na vida entendia o que seu pai havia sentido por Dona Carmen. Disse que não queria pressionar Marina, mas que precisava que ela soubesse de seus sentimentos. Marina ficou em silêncio por alguns minutos. Depois disse que também havia se apaixonado por Eduardo, mas que tinha medo de se machucar novamente. Tinha medo de que a diferença social entre eles pudesse criar problemas no futuro, assim como havia acontecido com sua avó e Roberto. Eduardo segurou as mãos de Marina e disse que não se importava com diferenças sociais. Disse que o dinheiro nunca havia lhe trazido felicidade, e que nos últimos meses, convivendo com Marina e Sofia, ele havia descoberto o que realmente importava na vida: amor, família e conexão verdadeira. Marina olhou para o anel que Eduardo usava e disse: Esse anel representa o amor que minha avó e seu pai nunca puderam viver plenamente. Você tem certeza de que quer tentar viver esse amor por eles? Eduardo tirou o anel do dedo e colocou na palma da mão de Marina. Disse: Quero que você fique com este anel. Ele pertence à sua família, e eu quero que ele seja um símbolo de que nós não vamos cometer os mesmos erros que nossos antepassados cometeram. Marina pegou o anel e o colocou no dedo. Encaixou perfeitamente, como se sempre tivesse sido feito para ela. Naquele momento, ela soube que estava tomando a decisão certa. Eduardo e Marina se beijaram pela primeira vez naquela noite, sob a luz do poste em frente à casa onde Roberto havia crescido. Foi um beijo cheio de história, de amor e de esperança para o futuro. 6 meses depois, Eduardo pediu Marina em casamento. Fez o pedido em um lugar especial, no cemitério onde Dona Carmen e Roberto estavam enterrados, em túmulos que ficavam a apenas alguns metros um do outro. Eduardo havia descoberto que Roberto havia escolhido ser enterrado naquele cemitério especificamente para ficar próximo de Carmen. Marina aceitou o pedido, e eles se casaram em uma cerimônia simples,
mas muito emocionante. Sofia foi a daminha, e Eduardo a adotou oficialmente como sua filha. Dona Rosa foi convidada para morar com eles na nova casa que Eduardo comprou, um sobrado aconchegante no bairro da Vila Madalena. Durante a cerimônia, Marina usou o anel que havia pertencido à sua avó, e Eduardo usou uma aliança nova, que haviam escolhido juntos. O padre que celebrou a cerimônia comentou que nunca havia visto um casal tão emocionado e feliz em um casamento. No discurso durante a festa, Eduardo falou sobre como o amor de Roberto e Carmen havia encontrado uma forma de se realizar através de sua união com Marina. Disse que acreditava que o acidente havia sido um presente do destino, uma forma de corrigir uma injustiça do passado. Marina, em seu discurso, agradeceu a sua avó por ter guardado o segredo do anel por tanto tempo, e por ter encontrado uma forma de guiá-la até o amor verdadeiro. Disse que sabia que Dona Carmen e Roberto estavam felizes, onde quer que estivessem, por verem suas famílias finalmente unidas. Um ano depois do casamento, Marina e Eduardo tiveram seu primeiro filho juntos, um menino que chamaram de Roberto Carmen, em homenagem aos avós que haviam tornado possível o amor deles. Sofia, agora com 8 anos, estava encantada com o irmãozinho e ajudava Marina com todos os cuidados do bebê. Eduardo transformou parte de sua fortuna em uma fundação que oferecia bolsas de estudo para jovens da periferia que queriam estudar medicina e enfermagem. A fundação levava o nome de Carmen e Roberto, e já havia ajudado centenas de jovens a realizarem seus sonhos. Marina continuou trabalhando como enfermeira, mas agora em uma clínica particular que Eduardo havia aberto especificamente para atender a comunidade carente da Zona Sul. A clínica oferecia atendimento gratuito e de qualidade, e Marina era coordenadora da equipe de enfermagem. 5 anos após o acidente, Marina e Eduardo renovaram seus votos de casamento na mesma igreja onde haviam se casado. Desta vez, a cerimônia foi maior, com a presença de todos os amigos e familiares. Sofia, agora com 11 anos, fez um discurso emocionante sobre como Eduardo havia mudado sua vida e como ela se sentia sortuda por ter ganhado um pai tão especial. Durante a cerimônia, Marina usou novamente o anel que havia pertencido à sua avó. Mas desta vez, ela havia mandado gravar uma mensagem especial na parte interna do anel: Carmen e Roberto, amor eterno. Era uma forma de honrar o amor que havia tornado possível a sua própria felicidade. No final da cerimônia, Eduardo e Marina foram até o cemitério onde Carmen e Roberto estavam enterrados. Levaram flores frescas para os 2 túmulos e agradeceram por tudo que havia acontecido. Sofia e Roberto Carmen, agora com 5 anos, também participaram da homenagem. Enquanto estavam no cemitério, começou a chover, exatamente como havia chovido na noite do acidente. Marina e Eduardo se olharam e sorriram. Sabiam que Carmen e Roberto estavam ali com eles, abençoando a família que haviam ajudado a criar. Marina olhou para o anel em seu dedo, que brilhava mesmo sob a chuva. Pensou em como um simples acidente havia mudado completamente sua vida, e como às vezes o destino encontra formas misteriosas de corrigir os erros do passado. Eduardo abraçou Marina e as crianças, protegendo-os da chuva. Disse que nunca havia se sentido tão completo e feliz em sua vida. Que o anel havia sido apenas o começo de uma história de amor que continuaria por gerações. Enquanto saíam do cemitério, Marina olhou para trás uma última vez. Teve a impressão de ver 2 figuras caminhando lado a lado entre os túmulos, uma mulher de cabelos grisalhos e um homem de terno, de mãos dadas. Sorriu e acenou discretamente. Sabia que Carmen e Roberto finalmente estavam juntos, e que seu amor havia encontrado uma forma de continuar através de sua família. O anel que um dia havia sido um símbolo de amor impossível, agora era um símbolo de amor realizado. E Marina sabia que essa história de amor continuaria sendo contada pelas próximas gerações da família, como um lembrete de que o verdadeiro amor sempre encontra um caminho. Esta história nos mostra como o destino pode trabalhar de formas misteriosas, conectando pessoas através de gerações e transformando tragédias em bênçãos. O amor verdadeiro de Carmen e Roberto encontrou uma forma de se realizar através de Marina e Eduardo, provando que alguns sentimentos são eternos e transcendem até mesmo a morte. Se você se emocionou com essa história tanto quanto eu me emocionei ao contá-la, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Senhor das Histórias. Aqui você encontra as mais incríveis histórias reais que tocam o coração e nos fazem acreditar que milagres ainda acontecem todos os dias. Compartilhe esta história com alguém especial, porque histórias como essa merecem ser espalhadas pelo mundo. E me conta nos comentários: você acredita que o destino pode unir pessoas que estão destinadas a se amar? Ative o sininho das notificações para não perder nenhuma das nossas histórias emocionantes.